Sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo de número 22, tá certo? Vamos lá, peguem as Bíblias. Samuel, primeiro, é lá no Antigo Testamento, capítulo 22. Nós vamos falar hoje sobre um divisor de águas na vida de Davi, que foi a caverna de Adulão. A gente vai falar sobre esse tema hoje. Pastor, que negócio é esse de caverna de Adulão? Não estou entendendo nada. Você vai entender. 1 Samuel, se eu falei segunda, me perdoe, é 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 em diante. Diz assim, ó: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Guarde isso em nome, ó, caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram uns 400 homens. Pronto, para por aí. Preste atenção. É muito estranho para quem conhece a história de Davi ler que Davi se escondeu numa caverna. Porque quem se esconde, principalmente quem se esconde em uma caverna, tem um motivo. Então o primeiro motivo que você imagina é que a pessoa está fugindo. Era exatamente o que estava acontecendo. Mas ninguém espera isso, ou esperava isso, de Davi, o grande rei. Até então, ele não tinha assumido oficialmente o trono da nação de Israel, mas já tinha sido ungido rei, já tinha sido separado por Deus para reinar em Israel, só não estava no ofício. Então Davi, o homem que enfrentou leão, que enfrentou urso, que enfrentou 200 filisteus e trouxe o prepúcio para mostrar para o rei Saul, um homem de espírito guerreiro, valente, indomável, destemido, ele está se escondendo, fugiu para uma caverna. Isso. Mas essa caverna aqui foi um divisor de água na vida de Davi e dos seus homens. Vou explicar para você por que Davi fugiu e estava se escondendo. O rei que estava no exercício ainda era o rei Saul. Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Um rei mau, ímpio, instável, que não tinha temor a Deus. Quando Davi começou a aparecer no cenário, despertou-se no coração de Saul uma inveja. E Saul começou uma perseguição implacável contra Davi. Saul sabia que Davi iria assumir o trono em seu lugar. Saul sabia que Davi havia sido ungido rei por Samuel para assumir o trono de Israel. Davi estava ganhando popularidade, mídia. As mulheres no arraial cantavam: Saul matou seus milhares, Davi, porém, matou seus 10 milhares. Então isso inflamava de inveja, de ira o coração de Saul. E por vezes Saul tentou tirar a vida de Davi. Neste caso específico, Saul desterrou uma perseguição implacável contra Davi. Só que Davi era um homem que temia a Deus. Ele propôs no coração dele não tocar no ungido de Deus. Por mais que Saul fosse mau, por mais que Saul fosse um homem sem temor a Deus, mas Saul estava ocupando um trono, era uma autoridade. Deus o havia colocado ali. Deus é quem teria que tirá-lo dali, e não o próprio Davi. Então ele tinha esse temor. Então o que foi que Davi fez? Não foi por medo, exatamente, que ele fugiu para se esconder na caverna de Adulão. Não foi. Foi justamente porque ele queria evitar um encontro que seria fatal entre ele e Saul. Porque na luta por vidas, ambos os lados vão lutar para preservar a sua. Então ele queria evitar esse encontro fatal. Então Davi, para evitar algo pior, ele pega e foge para a caverna de Adulão. Adulão era uma cidade na época, em um vale. E caverna era um lugar onde animais de pequeno, médio porte se escondiam dos seus predadores. Era um lugar onde pessoas, durante viagens, também procuravam se esconder às vezes para passar a noite. Era um lugar de refúgio.
a caverna. E Davi escolhe uma caverna até espaçosa, porque a Bíblia diz que estavam 400 homens com ele. Então, Davi, para evitar o pior, ele foge para Adulão, em um vale, e entra ali dentro daquela caverna. Foi um momento muito difícil para a vida de Davi, porque Saul já tinha matado muitas pessoas. Saul estava perseguindo os pais de Davi, perseguindo a família de Davi, perseguindo o próprio Davi. Era exatamente isso que estava acontecendo ali naquela situação. Então Davi se viu no compromisso de entrar dentro daquela caverna e fugir. Aí, olha só o que é que diz o versículo 2 novamente, para você entender. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Primeiro grupo de pessoas que se ajuntaram a Davi, os homens que estavam em aperto. Quando a gente fala aperto, né, o fulano está apertado, já pensa-se logo na condição financeira daquela pessoa. O fulano está apertado. Então, esses homens que estavam em aperto, provavelmente eram pessoas que estavam com problemas financeiros, por causa do regime maligno de Saul, que ele impunha sobre as pessoas. Outro grupo de pessoas, e todo homem endividado. Exatamente. Estavam pessoas endividadas. Vamos trocar esse nome endividado por escravizado, porque a gente procura sempre comparar os tempos bíblicos aos de hoje. Uma pessoa endividada hoje na nossa cultura, bom, o seu nome vai para o SPC, o seu nome vai para o Serasa, a pessoa fica impossibilitada de fazer compras usando ali o seu CPF, seus documentos, tem que ser tudo à vista, porque o nome dela está sujo. E acabou por aí. No caso dos endividados naquela época, eram diferentes. Eram pessoas escravas, que não existia direito trabalhista. Eram pessoas escravas e não tinham como pagar suas dívidas. Como que elas pagariam? Com a sua própria vida. Então juntaram-se os que estavam em aperto, juntaram-se os endividados e todo homem de espírito desgostoso. Ou seja, pessoas que estavam com a sua alma em angústia, com a sua alma cheia de tristeza. Todas essas pessoas se ajuntaram a Davi. Você já esteve alguma vez na vida com um espírito desgostoso? Há momentos que a gente passa por isso, né? Você não quer saber de nada, você não quer conversa com ninguém, você já abriu mão de sonhos, de projetos e tantas coisas, você está meio deprimido, pelos cantos, contido. Então, olha o perfil das pessoas que se ajuntaram a Davi. Presta atenção, o homem, Davi, já está em luta, já está enfrentando lutas, está fugindo e entra dentro de uma caverna para se esconder, para preservar a sua vida. Davi, numa hora como essa, está precisando de pessoas fortes, pessoas que têm uma palavra, né? Pessoas que levantem o ânimo dele, mas não. Olha o perfil das pessoas que se juntaram a Davi. Homens em aperto, homens endividados, homens de espírito desgostoso. Então tenta imaginar o semblante dessas pessoas que entraram naquela caverna quando souberam que Davi estava ali naquele lugar. O semblante descaído, o semblante triste, o semblante desanimado. Mas veja o que é que diz o final do versículo. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Olha só isso. E ele se fez chefe deles. E eram uns 400 homens. Davi está naquele ambiente de fuga, aquele esconderijo, 400 pessoas com o semblante descaído, a alma debilitada, os mais diversos problemas. Davi se fez chefe daquelas pessoas. Assumiu a liderança daquele momento e também assumiu a liderança na alma, no emocional daquelas pessoas. Ele se fez chefe. Ele se colocou na posição de: não vamos aceitar isso aqui não. Vamos levantar a cabeça que isso aqui vai ter que mudar. Então tem momentos na vida que a gente entra dentro de uma caverna de Adulão. Todos nós entramos em um determinado momento na vida, ou em vários momentos, em uma caverna de Adulão. Bom, fazendo uma comparação, de repente esse tempo que estamos vivendo, estamos dentro da nossa caverna de Adulão, né?
um tempo de economia afetada, um tempo de pandemia, um tempo de pânico sendo espalhado, um tempo de vírus infectando pessoas, mudança de rotina. E aí as pessoas estão isoladas, não é em quarentena, as pessoas estão isoladas. Quarentena é uma coisa, isolamento é outra. As pessoas estão isoladas dentro da sua casa, fora da sua rotina, direto ou indiretamente sendo prejudicadas. Então, muitos de nós estamos dentro de uma caverna de Adulão. Outros já entraram em uma caverna de Adulão totalmente fora do contexto que a gente está vivendo hoje. Lutas, batalhas na vida. Então, todos nós temos um momento como esse. E Davi, diante desse momento, que ele viu a tristeza no rosto, no semblante e na alma daquelas pessoas, ele se fez chefe. É isso que nós precisamos aprender nesse princípio aqui. Nós precisamos nos fazer chefes em determinadas situações. Se fazer chefe não é você sair mandando nas pessoas, não é você sair mandando no teu marido, nem você aí humilhando a tua esposa ou os teus filhos. Se fazer chefe não é isso. Quando a Bíblia diz que ele se fez chefe, ele assumiu uma posição da seguinte forma: eu não vou deixar o desânimo abater essas pessoas. Eu não vou deixar a tristeza consumir a alma delas. Eu não vou deixar essas pessoas morrerem de depressão. O que depender de mim, nós vamos levantar a cabeça e vamos para a luta. E foi exatamente o que ele fez. E é o que você precisa fazer. Se faça chefe. Assuma uma posição no sentido emocional, espiritual, em que você vai pegar e vai ter uma palavra para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão desorientados, perdidos, desvalidos. Se faça chefe. Se de repente você vê o teu esposo cabisbaixo, teu esposo sem perspectiva de nada, chega para ele, dá uma palavra de bênção para ele, dá uma palavra de ânimo para ele. Se você vê a tua esposa deprimida, arrasada, desanimada, sem perspectiva para nada, dá uma palavra de ânimo, de força para ela. Se você vê teus pais ali com a mão na cabeça, meu Deus do céu, sem saber o que fazer, dá uma palavra para eles, chega com uma palavra. Se você vê o teu patrão, teu amigo, seja lá quem for, desanimado, deprimido, chega, dá uma palavra, se faça chefe. Muitos de nós nesse momento estamos vivendo ou estamos dentro de uma caverna de Adulão. A situação que vivemos hoje nos colocou dentro de uma situação que a gente está comparando a essa caverna de Adulão. É o que está acontecendo com muita gente. Quantas pessoas se comunicam comigo: pastor Vitor, pastor, esse tempo está muito ruim. Olha, esse tempo está me afetando emocionalmente, está me deixando deprimido, ansioso, isso e aquilo. É uma caverna de Adulão. O que nós temos que fazer? Fazer como Davi. A Bíblia diz que ele se fez chefe deles. Se faça chefe. Não é regaçar o peito e sair mandando não, como eu te expliquei. Mas é assumir uma posição de liderança emocional e espiritual e levantar o ânimo daquelas pessoas. E dar uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de força para elas. É isso que as pessoas precisam. A Bíblia diz que o embaixador fiel é saúde. Isso está escrito lá em Provérbios. O embaixador fiel é saúde. O que é o embaixador fiel? É aquele que tem uma palavra, é aquele que tem as boas novas, é aquele que tem a boa notícia. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Paulo fez, Pedro fez, a igreja primitiva fez. Todo cristão, homem e mulher de fé, tem que fazer. É se fazer chefe nas situações de derrota, de fracasso. Foi o que Davi fez. Ele se fez chefe. E eram com ele uns 400 homens. Davi pegou, se fez chefe daquelas pessoas. Nós estamos sendo perseguidos, mas não sei como. Deus vai prover livramento para nós. Era o que aquelas pessoas precisavam. Palavras saudáveis mudavam o semblante daquelas pessoas. Ali tinha soldados rasos naquela caverna. Guerreiros, mas que estavam num nível abaixo. Davi chegava e dizia: você pode, você consegue, Deus te deu o dom para isso, vamos para a luta, vamos levantar, vamos desistir não. Isso aconteceu. E se você não sabe, eu quero te contar um fenômeno que aconteceu naquela situação, porque, como eu falei aqui no início, essa caverna de Adulão foi um divisor de águas na vida de Davi e daqueles homens. Vou repetir para você. Essa caverna de Adulão foi um divisor de águas na vida de Davi e daqueles homens. Por quê? Vá lá em Samuel,
2 Samuel agora. Você está em 1 Samuel, vai lá em 2 Samuel, capítulo 23. Vai lá. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23. Chegue aí, 2 Samuel 23. Eu vou te contar uma coisa, porque que aquela caverna de Adulão foi um divisor de águas na vida de Davi. Vou explicar para você por quê. 2 Samuel 23. Acharam ou não? Quem achou, diga amém. Eu não vou ouvir, mas você está aí no seu local, casa, trabalho, eu não sei, confirmando, né? Então, 2 Samuel 23, versículo 13, diz assim, ó: também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Vou ler novamente. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaíns. Preste atenção nisso aqui. 400 homens estavam com Davi naquela caverna. Homens em aperto, homens endividados, homens com o espírito angustiado. Davi se fez chefe daqueles homens. Deixa eu te contar uma coisa, se você não sabe. De lá, daquela caverna, saíram os melhores guerreiros da história do exército de Davi e do exército de Israel. Lá de dentro daquela caverna. Davi, ele tinha uma tropa de elite nos seus soldados. Eram formados por 30 e também por 3. 30 eram os 30 homens mais valentes que Davi tinha. 3 era a tropa de elite que Davi tinha. Os 3 mais valentes. O que esses 30 homens valentes faziam, ninguém conseguia fazer. Nas guerras, nas batalhas. Eram homens que não conheciam a palavra medo. Medo não fazia parte do vocabulário daqueles homens. Os 30. E esses 3 eram mais do que esses 30. Então você imagina esses 3 aqui, como que era o espírito deles. Detalhe, esses homens foram formados lá dentro da caverna de Adulão. Se você souber tirar proveito, a tua caverna de Adulão é uma fase da tua vida em que você vai sair melhor do que antes. Mais preparado, preparada, mais fortalecido, fortalecida do que antes. Se você souber tirar proveito, essa fase de caverna de Adulão que você está vivendo, vai ser um momento para você sair melhor do que antes, mais forte, mais cheio de fé, mais valente, mais corajoso, corajosa, mais ousado, mais líder na sua vida e na sua história. Aqueles homens, em aperto, endividados e de espírito desgostoso, futuramente eles se tornaram os oficiais, os ministros e os governadores em Israel, no reinado de Davi. Num primeiro momento, ao olhar para o semblante daqueles homens, lá dentro da caverna, num primeiro momento, ao olhar para a vida daqueles homens, lá dentro da caverna, ninguém ia dizer que dali sairia um ministro, dali sairia um governador, dali sairia um oficial de guerra, ninguém imaginaria. Mas aquela caverna foi uma escola. Aquela caverna de Adulão foi um divisor de águas na vida de Davi e na vida daqueles homens. Foi uma das piores fases da vida de Davi, ter que se esconder e se reunir com pessoas de espírito desvalido, que não tinha, entre aspas, nada para oferecer para ele. Mas Davi se fez chefe dele.
e deve ter dado palavras de ânimo, dentre elas deve ter dito: nós vamos conseguir. E de lá saíram os melhores guerreiros, ministros, oficiais de guerra, os melhores governadores de todos os tempos de Israel. E por que não também deixar claro, destacar que de lá saiu o melhor rei de Israel. Israel teve Salomão, o mais sábio. Israel teve o rei Uzias, o rei Ezequias. Mas Davi foi o maior de todos. Deus o exaltou sobre todos. Então aquela caverna foi um divisor de águas. As nossas cavernas de Adulão devem ser um divisor de águas na nossa vida. Qual está sendo a sua caverna de Adulão? Qual está sendo o momento na sua vida que você está vivendo, que você diz assim: eu vou sair daqui morto, daqui eu não saio mais? Qual o momento na sua vida que você está vivendo que você diz assim: aqui é o final, acabou, eu estou assim, as pessoas em minha volta estão assim? É uma caverna de Adulão. Faça como Davi. Assuma uma posição. Há um Deus lá nos céus que olhava para Davi e também está olhando para você. Saia dessa caverna melhor. E que as pessoas em tua volta, nessa caverna, também saiam melhor. Lá daquela caverna saíram os melhores guerreiros. Saíram de lá os 30 valentes e os 3 da tropa de elite. Quantos homens queriam chegar, quantos soldados queriam chegar ali na tropa de elite do exército de Davi? Quantos? Existiam os 3 tropas de elite, existiam os 30 que estavam perto da tropa, existiam os soldados. Mas era praticamente impossível chegar ali. Ou um tinha que morrer para outro assumir a vaga, ou então um desses 3 e desses 30 tinha que se acovardar e desistir, o que era impossível praticamente. Mas naquela caverna a história mudou. Eu fico imaginando, porque assim, tem momentos na vida que a gente conversa com pessoas para relembrar o nosso passado. Não é verdade? A gente conversa com pessoas sobre situações que nós passamos. Eu fico imaginando aqueles soldados em algum momento, de repente, conversando entre eles e relembrando lá atrás a caverna que um dia eles, como soldados comuns, tiveram que se esconder. Mas o que Deus fez na vida deles. Eu tento imaginar como que era a conversa lá dentro daquela caverna. Davi, futuro rei de Israel. Davi, soldado valente, destemido. Deve ter dito: ou a gente morre aqui, ou a gente vai em busca da nossa liberdade. E aqueles homens recuperaram o ânimo. Aqueles homens recuperaram a força. Se você observar no decorrer da história, houve uma possibilidade em que há um encontro entre Davi e Saul. Davi não tocou um dedo em Saul. Não tocou. Mas os dias passaram. E Davi assumiu a posição que Deus o tinha projetado. Deus tinha um trono para Davi. Mas a caverna de Adulão seria uma cadeira. Comparando aí a questão de escola, faculdade. Ele tinha que passar por aquele estágio, por aquela fase. Antes de você assumir um trono, às vezes você tem que enfrentar uma caverna de Adulão. Vou repetir. Antes de você assumir um trono, a chegar naquela condição, naquele momento da vida que Deus quer que você chegue, você tem que enfrentar uma caverna de Adulão. Mas a caverna de Adulão não é para te destruir, não. A caverna de Adulão não é para te derrotar, não. A caverna de Adulão é para você sair daí melhor. Eu estou aqui para dizer isso para você. Não sei o que você possa estar passando. Não estou aqui para te jogar para baixo. Não estou aqui para dizer determinadas coisas que vão te desanimar. Eu estou aqui para dizer para você: saia melhor dessa caverna de Adulão. Saia melhor. Dali saíram os mais poderosos guerreiros de Davi. Repetindo aqui, 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega, a caverna de Adulão.
E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Está vendo aí? Chegaram lá na caverna como soldados rasos, saíram de lá como oficiais, ministros e governadores. Aleluia! Se você está deixando essa palavra entrar dentro do teu coração, eu quero dizer para você que você vai sair dessa melhor. Que Deus tem uma posição de honra para você. Exatamente. Que Deus tem uma posição de honra onde Ele quer te colocar. Não é com orgulho, não é com soberba e arrogância que você vai chegar lá, não. Não é pisando em ninguém que você vai chegar lá, não. Não é achando que você é único que você vai chegar lá, não. Você vai chegar lá sendo trabalhado por Deus. E um desses momentos é muitas vezes na caverna de Adulão. Hoje você pode estar usando o exemplo dele aqui, endividado, você pode estar em aperto, você pode estar com o espírito abatido, de repente até enfermo, mas em nome de Jesus, você vai sair melhor dessa caverna. Vou repetir, não me canso. De lá saíram os melhores guerreiros. Dentre aqueles 400 homens que entraram lá dentro, eles saíram com outra mentalidade. Futuramente, alguns se tornaram ministros, outros oficiais de guerra, outros guerreiros no reino de Israel. E o rei quem era? Davi. Aquele que lá na caverna se fez chefe. Se você quer ser chefe lá em cima, comece assumindo uma posição de liderança espiritual embaixo, dentro da caverna. Tem pessoas que querem as coisas fáceis na vida, né? Quer que alguém dê uma mãozinha, quer que alguém te coloque, quer que alguém te leve. Não. Conquista isso com a tua fé em Deus. Conquista isso com a tua força em Deus. E se alguém te ajudar, amém. Se não, não espera nada da horizontal. Espera da vertical. Espera lá de cima. Porque Deus vai fazer uma obra tremenda e linda na sua vida. Em nome de Jesus. De lá saíram os melhores guerreiros do exército de Davi. Eu tenho certeza que essa caverna de Adulão, onde muitos estão escondidos dentro dela, de repente pessoas, ou algumas pessoas ouvindo essa mensagem, estão pensando ou dizendo assim: minha casa é minha caverna de Adulão, né? Davi entrou na caverna para fugir de Saul e dos seus soldados, porque queria evitar uma coisa pior. Muitos estão dentro da caverna tendo que se esconder de um vírus, né? Pastor, minha casa está sendo minha caverna. Estou fugindo, infelizmente. Pois é, mas em nome de Jesus, você vai sair dessa melhor. Mais uma vez, olha o perfil desses homens. Homens em aperto, homens endividados, homens com espírito angustiado. Em outras palavras, com todo respeito a eles, não tinham nada para oferecer para Davi. Nada. De repente, alguns soldados chegaram na caverna ali com a sua espada, jogaram assim no chão, ó, sentaram com aquele jeito de sentar de fracasso, olhando para o chão, sabe? Mas não. Davi chegou e se fez chefe deles. Em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui, nessa transmissão online, me fazendo chefe por você. E você se faz chefe pelos teus. Levanta a sua cabeça. Tenha fé em Deus. Vamos para cima. A vida continua. E os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Vamos encerrar lendo esse texto. Sabe onde está? Isaías, capítulo 40. Não é isso? Isaías, capítulo 40. Oh, glória a Deus. Isaías 40. Isaías 40.
Versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Vamos lá. Diz assim, ó: não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá vigor ao cansado, aleluia, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão. Aqui ele não está profetizando que os jovens vão cair, não. O jovem tem a força, o vigor, mas ele está dizendo que, comparado a Deus e aquele que não tem a sua força, até os jovens se cansam. Mas 1,31 diz: mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Subirão com as asas como águias, correrão e não se fatigarão. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera em Deus tem suas forças renovadas. Caminha e não se cansa, corre e não se fadiga. Está vendo? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Se levante de onde você estiver agora. Se você não pode, de repente está enfermo, tem que ficar deitado, repousando, amém. Mas se pode, levante-se em nome de Jesus Cristo. Que nós vamos orar. Eu vou pedir a Deus. Você vai pedir também. Que Deus derrame sobre você essa força necessária. E que você vai se fazer chefe nessa situação. Amém? Vai sair melhor dessa? Senhor Deus e Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos nós na Tua presença. Essa palavra, meu Deus, ela veio para nos despertar. Davi, meu Deus, estava fugindo de Saul. E dentro daquela caverna entraram 400 homens. Com todo respeito, mas diante da situação que eles estavam, eles não tinham praticamente nada para oferecer a Davi. Homens em aperto, homens endividados, homens com espírito abatido. Mas Davi se fez chefe deles. Davi tinha uma palavra. Davi deve ter feito uma oração. Davi deve ter motivado aqueles homens a se levantarem e não aceitarem suas famílias, sua dignidade, sua moral ser destruída. Davi se fez chefe. Pai, aquela caverna de Adulão foi um divisor na vida de Davi e daqueles homens. De lá, ó Deus, saíram os melhores guerreiros de Davi. De lá saíram ministros, oficiais de guerra. De lá saíram governadores, homens de honra saíram de lá. Meu Deus, e muitas pessoas estão vivendo na sua vida uma caverna de Adulão. Há pessoas que estão se vendo exatamente como foi ministrado aqui, dentro de uma caverna. Uma situação que lhes obrigou, tem lhes obrigado a se esconderem em uma caverna. Mas o Senhor veio trazer luz para essa pessoa nessa manhã. O Senhor veio mostrar para essa pessoa que essa caverna é uma fase, é uma escola. E é um divisor de águas entre o antes e o depois daquilo que vai acontecer na vida dela. E há pessoas que se levantaram comigo, Pai. Há pessoas que estão dizendo para si mesmas em oração: meu Deus, eu não vou desistir. Eu vou me levantar. Eu vou lutar. Eu não vou morrer aqui dentro dessa caverna, não. Quando Elias se escondeu dentro da caverna, lá no monte, o Senhor perguntou para Elias: o que você está fazendo aí? Essa pergunta diria mais ou menos assim: sai daí! Aí não é lugar para você ficar, Elias. Vai cumprir o teu chamado. E o Senhor está falando isso para essas pessoas. Sai dessa caverna de depressão. Sai dessa caverna de tristeza. Sai dessa caverna de murmuração, de derrota. Sai daí, sai melhor. Sai melhor, volta para a vida. Sai daí melhor.
Meu Deus, em nome de Jesus, dá para essas pessoas a força que elas precisam. Pai, em nome de Jesus, dá para essa pessoa a força que elas precisam, ó Deus, para que elas se levantem e assumam a posição que o Senhor tem para elas. Soldados rasos, alguns se tornaram ministros, outros se tornaram oficiais de guerras, outros se tornaram governadores, outros chegaram na tropa de elite do exército de Israel. Homens apertados, endividados, angustiados, mas aquilo foi um divisor de águas na vida deles. Ou eles aceitariam morrer dentro daquela caverna, ou eles iriam para a luta. E Davi se fez chefe, e eles foram enfrentar o que tinham que enfrentar. E o Senhor está chamando essa pessoa para essa situação. Não morra dentro dessa caverna. Jamais! Mas receba força de Deus. Receba ânimo de Deus. Receba alegria, essa energia espiritual que Deus dá. E saia daí. Porque essa caverna não é o teu fim. Existe uma posição em que Deus quer te colocar. Existe um trono que Deus quer te entregar. E você não pode desistir. Você tem o Espírito do Senhor sobre ti. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. E maior é o que está em você do que qualquer mal que circula neste mundo, do que qualquer sentimento mal que permeia no coração das pessoas contra você. Maior é Deus do que enfermidades, do que dívidas, e qualquer outra situação. Maior é Deus. Como ministro do Evangelho, eu profetizo essa palavra de bênção sobre a sua vida. Você vai sair dessa caverna melhor. Você vai sair melhor. Você vai se tornar melhor. Se você já é de Deus, você vai se tornar melhor ainda. Em nome de Jesus, como pregador da palavra, dispenseiro da graça, ministro do Evangelho, eu te abençoo e digo: levanta-te. Levanta-te. E vai voar com asas como águia. Vai caminhar sem se cansar. Vai correr sem se fatigar. Porque Deus, nesta manhã, renova as tuas forças. Em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu não vou me entregar. Eu vou sair dessa caverna, dessa situação, melhor do que quando eu entrei. Diga: pela fé, Senhor, eu recebo a força do Senhor em minha vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.